Olá amigos, tudo bem? Sou o Dr. Roger Augusto, eu sou médico, sou especialista em acupuntura. Esse é o nosso canal de informações e dicas em saúde para você. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre acupressão, ou massagem nos pontos de acupuntura. E o vídeo de hoje, na verdade, é mais para trazer para vocês uma base científica para aquele vídeo anterior. Porque algumas pessoas simplesmente acreditam e fazem determinado tratamento, mas não buscam uma explicação, um motivo, uma razão para saber se aquela terapia funciona ou não. E eu acho interessante a gente aprofundar um pouquinho mais nesse tema para você saber que não é algo que o Dr. Roger, por exemplo, tirou da cabeça dele e inventou. Não é algo que já vem sendo pesquisado, que outras pessoas fazem ao redor do mundo e que pode sim trazer algum benefício. Para quem não está acostumado com pesquisa científica, essa aqui é uma base de dados chamada PubMed. É uma base de dados dos Estados Unidos, então que torna vários artigos indexados nessa base de dados, que são artigos que têm uma maior relevância, uma maior qualidade. Claro que nem todos são de alta qualidade. Alguns artigos melhores, outros um pouco piores. Mas só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala em acupressão e migrânia, né, que é enxaqueca, por exemplo, já aparecem aqui 11 artigos. É um número relativamente pequeno, mas também precisamos notar que não é uma área de grande pesquisa, né? Poucos pesquisadores se interessam realmente em pesquisar sobre massagem nos pontos de acupuntura. Mas vamos em frente. Olha só, eu coloquei esse artigo aqui muito mais por uma curiosidade, mas é um artigo que fala então sobre a automassagem, né, a autoacupressão para o tratamento da dor de cabeça, headache é dor de cabeça. Mas a curiosidade é que esse artigo é de 1976, ou seja, há muito tempo, há mais de 40 anos, já se pesquisa isso, já se fala sobre isso, inclusive em artigos científicos. Aí eu trouxe aqui para vocês, quem for da área da saúde, quem tiver interesse em se aprofundar um pouquinho mais, pode então pegar o artigo ou a sua descrição, né? E encontrar esse artigo facilmente na internet, e a maioria dos artigos que eu coloco aqui, eles são de livre acesso, você consegue gratuitamente. Ó, esse artigo já é um artigo publicado em outubro de 2018. Então ele fala sobre a autoadministração de acupressão para a qualidade do sono e fadiga em pacientes com migrânia. É um artigo randomizado, controlado, é um artigo de mais qualidade. E o resultado dele mostra o quê? Ó, que é uma terapia então, né, não farmacológica, não invasiva, bastante segura e tal, e que ela pode reduzir significativamente a fadiga. Então, nesse artigo não se encontrou melhora da qualidade do sono, mas se encontrou melhora da fadiga em pacientes com enxaqueca. Certo? Um outro artigo, esse eu achei interessante, que ele fala sobre a acupressão como uma terapia complementar para aqueles pacientes que tomam valproato de sódio. Para quem não conhece, é uma classe de medicamentos usados para prevenir crises de enxaquecas. Então, a conclusão do artigo mostra que nos pacientes com enxaqueca em uso de valproato, quando você faz a acupressão, você diminui a náusea durante o tratamento. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, quem não viu, faz uma busca aí no nosso canal e assista os pontos de acupuntura que podem ser massageados para benefício no paciente com enxaqueca. Eu falei sobre, por exemplo, os pontos que podem ter relação com náuseas, e é isso que foi estudado naquele artigo anterior. Aqui um outro artigo falando, por exemplo, da prevenção da enxaqueca menstrual. Certo? É um artigo esse aqui, um artigo de pior qualidade, não é um artigo com muitos pacientes, foi publicado em outubro de 2018, mas mais para destacar que existem pesquisas, então, por exemplo, quem usa medicamento e faz acupressão, quem tem
migrânia, né, enxaqueca pré-menstrual e faz acupressão, então tem diversas linhas de pesquisa sobre isso. E esse artigo, talvez o mais importante desse videozinho de hoje, é um artigo de maio de 2012 na revista Neurological Science, que fala sobre a acupressão para controle da náusea nos pacientes com enxaqueca. Quando a gente fala em controle da náusea, então quem quiser depois pode pesquisar esse artigo um pouquinho melhor, como eu já falei, quem for da área da saúde e tiver curiosidade. Mas o legal desse artigo é que ele fala bastante de um ponto só, que a nomenclatura internacional é PC6, o nome em chinês do ponto é Neiguan, e você pode jogar aí numa pesquisa do Google, PC6 Neiguan, você vai encontrar onde que fica esse ponto, e você pode massagear esse ponto, o artigo traz isso, que ele encoraja a aplicação do ponto CC6 para tratamento da náusea. Então, se a sua dor de cabeça, se a sua enxaqueca vem sempre acompanhada de náuseas, ou se a sua terapia com medicamentos vem acompanhada de náuseas, provavelmente é uma opção interessante você utilizar a automassagem no ponto PC6, como eu mostrei no vídeo anterior. É um ponto na região interna do punho. Quem quiser dar uma pesquisadinha aí no nosso outro vídeo vai entender onde é que é esse ponto. Certo, gente? Por hoje era isso, hein? Um grande abraço e até mais.